Bom dia, oficialmente a todas. Já tomaram seus cafés? A Carla tá buscando o dela com certeza. Eu tô aqui tomando o meu. Sabia? Bom dia, Mel. Vamos lá, então. Gente, nós já estamos em Provérbios 8. Ontem eu pedi para as meninas fazerem a leitura do Provérbios 7, porque ele era basicamente um resumo dos 5 e do 6 e falava muito pontualmente sobre a mulher imoral e não sobre os demais provérbios assim como um todo, como um padrão, considerando o contexto que Salomão vivia. Provérbios 7 fala da mulher imoral por causa do que ele passava. Salomão, ele foi o rei de Israel, foi o homem mais sábio que já existiu, só que ele teve 1.000 mulheres. E assim como a gente estava falando ontem, diferente dos outros heróis da Bíblia, Salomão, ele começou bem no decorrer, foi bem no decorrer, mas terminou mal. Diferente dos outros que começaram mal e terminaram bem. Então, essa é a grande diferença entre, por exemplo, Salomão e os demais heróis da Bíblia, como Davi, como é, próprio Moisés, como Jonas, assim como qualquer outro. Você pode ver que nas pregações a gente escuta mais os outros, mas a gente não escuta falar de Salomão a não ser do que ele escreveu. Mas sobre a trajetória dele, ele terminou mal. É, eu tava falando isso por causa do Provérbio 7. Mas, a partir de agora que o bicho vai pegar. A partir do Provérbios 8, a gente vai ter tapa na cara em cima de tapa na cara. E a gente já começa a segunda-feira, já que Deus é tão perfeito, ele já começa na segunda-feira com Provérbios 8. E a sabedoria em Provérbios 8 já começa assim como no primeiro, gritando. No segundo, aliás, gritando, clamando, suplicando. Então ela já começa de novo gritando você. Falando, eu tô aqui, eu estou aqui. Acorda para a vida, eu estou gritando. A compreensão está falando em voz alta, ela está te chamando. Lembrando que a gente aprendeu a diferença entre empatia e compreensão. A empatia é quando você se coloca no lugar do outro, e a compreensão é aquela que Jesus trouxe. Não existia compreensão antes de Jesus. Jesus que trouxe esse sentido, essa palavra. Porque compreensão vem de compaixão. E a compaixão é você sentir o que o outro sentiu. É muito mais profundo. Empatia é você se colocar no lugar de alguém. Compaixão e compreensão é quando você sente o que a pessoa sentiu. Foi Jesus que trouxe isso. Sentimento mais profundo que você pode sentir por alguém é a compaixão. E já no versículo primeiro ela fala, a sabedoria está gritando, Salomão fala, né? A sabedoria está gritando e a compreensão, a compaixão está falando em voz alta, ambas te chamando. E como se não bastasse ela falar aqui, ó, escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. No 2 já fala onde elas estão. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada, nas encruzilhadas dos caminhos, na estrada da cidade, perto dos portões, gritando. Então ela está nesses 4 lugares, continuando gritando. Ele já indica aonde elas estão. E aonde que a gente pode encontrar a sabedoria? Segundo o 2 e o 3, ela está em tal, em tal, em tal, em tal, em tal lugar. Aqui, ele indica 4 lugares: no alto dos morros, na beira da estrada,
nas encruzilhadas dos caminhos e na entrada da cidade, perto dos portões. Eu pensei assim, quando eu li. Veja se você concorda comigo. Por que que ela está no alto dos morros? Porque é difícil chegar lá. Precisa de uma jornada até chegar lá. Você tem que aguentar o processo da subida para ir até o alto dos morros. Mas se você vencer, se você chegar, se você aguentar, lá você vai encontrar sabedoria. Ela tá lá. Por que na beira da estrada? Porque na beira da estrada é um caminho difícil de você andar. É estreito. E mas, por que que a sabedoria ia querer que eu andasse nesse caminho estreito? Talvez perigoso? Não, não é que ela quer que você ande no caminho estreito, no caminho perigoso. Ela fica lá, esperando, porque ela sabe que você vai estar no caminho perigoso. Ela sabe que você vai andar por esse caminho. E quando você andar, se você for sábio o suficiente, ela já vai estar lá de plantão te esperando. Ela sabe que muitos vão por esses caminhos e ela fica lá à espreita, esperando você preferir buscá-la quando você estiver na beira da estrada. E por que nas encruzilhadas? Nas encruzilhadas, a terceira indicação de lugar onde ela se encontra. Porque é onde estão os desafios, nas encruzilhadas da vida. É onde o ser humano ele é testado para ver se ele vai preferir a paz do que a razão, o ego do que a sabedoria, as emoções do que a sabedoria. Porque se você deixa as emoções falarem mais alto, você não escuta a voz da sabedoria. Mas se o ser humano ele busca o caminho correto diante de uma dificuldade, ou seja, nas encruzilhadas, aí ela vai estar lá pronta para te encontrar. E por que que ela fica também na porta, na entrada da cidade, nos portões? Porque é lá que ocorre um grande fluxo de pessoas. Vêm estrangeiros, vêm viajantes, vêm os próprios cidadãos que vão e voltam. E ela quer pegar todo mundo, ela quer fisgar você, os mais variados tipos de pessoas, desde que de bom coração e que estejam dispostos a adquiri-la. Em outras palavras, a sabedoria aqui em 2 e 3, ela está nos mais diversos caminhos. É por isso que ela cita vários lugares, para falar que ela está em todas as situações, em todos os lugares, te esperando, buscando as mais diversas pessoas, convocando a humanidade. Ela está no topo das montanhas, esperando as pessoas subirem a jornada. Ela está na beira da estrada, esperando que as pessoas a acolham quando precisarem, no momento de dificuldade, assim como nas encruzilhadas, esperando que as pessoas fragilizadas, fracas nas emoções, vençam a carne, fortaleçam o espírito e busquem a sabedoria diante dos desafios. E ela está na entrada da cidade, onde ocorre grande circulação de pessoas, esperando para ver quem vai buscá-la. Ela não fica pescando, ela fica à espreita, ela fica esperando você chamar ela. E o mais lindo de Provérbios 8 é que a partir do 4 até o final, do 4 até o 31, é ela falando pela primeira vez. Pela primeira vez em Provérbios, é a voz da sabedoria que a gente vai escutar agora. É a própria voz da sabedoria falando em primeira pessoa. A gente vai ter o privilégio de ouvir a voz da sabedoria falando, porque até então é Salomão escrevendo. É Salomão sendo o instrumento da sabedoria. Agora não, ele abre aspas. Ele abre aspas para que a gente tenha o privilégio de ouvir uma mentoria da própria sabedoria. E fazendo um parênteses, se a gente está ouvindo a voz da sabedoria, e lá no versículo 11 fala, eu sou a sabedoria, e quando fala sabedoria coloca um S maiúsculo, com isso a gente consegue também concluir que a sabedoria é uma figura. Ela é uma terceira pessoa, revestida de caráter divino. Ela tem divindade. Falar sobre isso é uma coisa muito profunda que eu ainda não estudei a fundo, mas que eu pude introduzir esse estudo que demora anos para a gente concluir se a sabedoria
se é Deus, Pai, Espírito Santo, sabedoria, ou se é Deus, Pai, Espírito Santo sendo sabedoria, sabedoria sendo Espírito Santo, ou se é Jesus revestido de sabedoria. Tem N teses sobre isso e ainda nenhuma conclusão formada. Tem estudos que falam que a sabedoria ela já existia. Aqui ela vai falar, vocês vão entender. A sabedoria ela já existia antes da criação do mundo. Então já existia uma figura da sabedoria. A figura da sabedoria é a figura de Deus, como sendo diferentes. E antes da criação do mundo, ambos já existiam. Então tem um estudo que fala que antes da criação do mundo ela já existia como uma terceira figura revestida de caráter de divindade. Depois é, ela se figurou na pessoa de Jesus. Então, quando Jesus veio, ele veio revestido da sabedoria. Jesus como sendo a manifestação em pessoa da sabedoria. Aí, depois que Jesus retornou ao céu, ela se fez presente através do Espírito Santo. Essa é uma das teorias, teses, estudos que eu pesquisei que eles falam que é a sabedoria. Só que para entrar nessa questão, a gente teria que ficar anos estudando e ainda assim a gente não teria a resposta, a verdade certa sobre isso. Mas o que a gente pode afirmar desde já, pela leitura de Provérbios, é o mínimo. É que sim, a sabedoria é uma terceira pessoa revestida de divindade, até porque ela se menciona com S maiúsculo, e que ela própria vai, a partir de agora, em Provérbios 8, nos orientar. Ela mesma. Porque Salomão abriu aspas e ele aqui foi instrumento para as lições que a sabedoria vai nos passar. Então ela já começa alertando, falando: Eu estou falando com todos vocês e eu faço um pedido a todos os moradores da terra. No versículo 4. Ou seja, ela falando: Eu estou falando, sou eu, a sabedoria que está falando com vocês, estou falando com todo mundo. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois eu digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, porque eu odeio a mentira. A gente aprendeu isso. Tudo que eu afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo fica mais fácil de entender. Para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento no lugar do ouro puro. Então a gente vai ver que ela já começa alertando o motivo pelo qual ela estava nos gritando. Ou seja, ela introduziu o capítulo 8 falando que ela estava gritando, suplicando, clamando. Depois ela fala onde ela se encontra. Ou seja, se ela está gritando, por que ela está gritando? Para você ouvir. Se sussurrar, tem que estar muito perto para ouvir. Ela está gritando porque ela está implorando e para você ouvir também. Então, uma vez que você ouve, para você ir até ela, você tem que saber onde ela se encontra. Então, é por isso que no 2 e no 3 ela já fala onde ela está, ela já indica. Aí, do 4 em diante, ela fala o porquê ela tá te gritando, aonde ela vai estar e o que que vai acontecer. Ela tá falando, você vai ter prudência, você vai ter juízo. Eu não falo a verdade, ou seja, ela tá se vendendo para você. Ela tá te persuadindo, ó, eu não falo a mentira, eu só falo a verdade. Comigo você vai ter benefício. Ela tá fazendo uma venda para você. Ela está alertando o motivo pelo qual ela está nos gritando, o motivo pelo qual ela está falando com a gente, confirmando o que a gente já leu antes, que ela está falando com todo mundo. Ela está esperando o mais variado tipo de pessoa. Se, se você for jovem, ela fala que você vai ter experiência, desculpa, vai ter prudência. Se você for tolo, vai aprender a ter juízo, porque a sabedoria só fala o que é correto, o que é importante. E acima de tudo, ela fala: Eu não gosto de mentira. Ou seja, ela só fala a verdade. Ela não fala nada que é enganoso e que é falso. E seguindo, ela já traz os benefícios que você vai ter se você praticar sabedoria. Por exemplo, para uma pessoa que sabe sentir compreensão, que sabe sentir compaixão, que é sentir o que o outro sentiu,
Tudo na vida vai ficar mais claro. Tudo vai ser mais transparente, mais fácil de ser entendido para aqueles que são bem informados, como ela falou. E novamente ela confirma o que a gente aprendeu no início. Mas você deve priorizar a sabedoria, a busca pelo financeiro. Então, entre a busca pelo financeiro por riquezas materiais, você deve priorizar a sabedoria. Assim como o ouro e a prata. Não busque, assim como o ouro e a prata, aliás, ou mais, ela vai te proporcionar muito conhecimento. Agora, o contrário não é verdadeiro. Quando você busca primeiro o ouro e a prata, quando você busca primeiro o financeiro, você não vai encontrar sabedoria da mesma forma. Aí no 11 em diante ela continua. Eu sou a sabedoria, assim como eu falei. Ó, o S, não sei se na versão de vocês tá escrito, Carla. Eu sou a sabedoria. Tá com S maiúsculo. Eu sou a sabedoria. Eu sou mais preciosa do que as joias. Ou seja, me priorize. Vende tudo que você tem, busca a sabedoria. Ela é a coisa principal. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Você pode imaginar inúmeras coisas. Nada vai se comparar com a sabedoria e com os benefícios que ela vai te proporcionar. Novamente, eu sou a sabedoria. Eu tenho compreensão. Eu tenho compaixão. Eu tenho conhecimento. Eu tenho juízo. Temer o Senhor é odiar o mal. Novamente, o princípio da sabedoria que a gente aprendeu em Provérbios 1. O princípio da sabedoria, temer o Senhor. Se você teme o Senhor, você odeia o mal. Ela fala: eu odeio o orgulhoso. Eu odeio o ego, o orgulho. E a falta de modéstia, os maus caminhos, as palavras falsas. Aí ela começa a se vender de novo. Eu faço planos e eu ponho em prática. Diferente das outras pessoas, mas que fazem, só maquinam, fazem planos, mas não praticam. Ou das pessoas que apenas ficam deitadas, os preguiçosos que a gente aprendeu ontem, que ficam com mente vazia, oficina do diabo. Eu ajudo os reis a governarem. Aliás, antes ela falou, eu tenho inteligência, eu sou forte. Eu ajudo os reis a governarem, os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda. Ou seja, os governantes que nós temos hoje em dia no país, eles governam com a ajuda da sabedoria. Mas se a pessoa buscar sabedoria. Por, porque ela ajuda quem busca ela e quem pratica ela. Se você busca sabedoria, se você adquire sabedoria, se você a põe em prática, se você exercer um cargo de governança e liderança, ela vai te instruir. Você vai ser instrumento da sabedoria. E também as autoridades e as pessoas importantes dessa terra. Ou seja, em resumo do que a gente leu aqui do 11 ao 16, ela fala que nada pode se comparar ao que você pode conquistar com sabedoria. Porque ela tem compreensão, ela tem inteligência, ela tem juízo, ela é forte. O que mais que ela falou? Ela fala a verdade, ela odeia o mal. Acima de tudo, ela teme ao Senhor. O que é o temor do Senhor que a gente aprendeu? É não fazer nada que você não faria se você estivesse na frente de Jesus. Além disso, é você fazer o que Deus espera. É você respeitar, é você não ofender. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como a gente aprendeu em Provérbios 1. Além disso, a sabedoria nos fala que ela odeia o orgulho, ela odeia o mal, ela odeia a modéstia, ela odeia o mau caminho e as palavras falsas. E como se não bastasse ela falar o que ela odeia, ela fala o que ela faz. Ela fala a verdade. Ela faz planos e executa. Se a sabedoria odeia o mal, odeia a modéstia, odeia o orgulho, ela não vai estar nos lugares onde as pessoas praticam isso. Ela não vai permanecer nesses lugares. Consequentemente, se você quiser adquirir sabedoria, não é isso que você vai praticar. E não é nesses lugares que você vai se encontrar. Você vai ficar longe do mal, do orgulho, da mentira. Porque fazendo isso, se afastando disso, vai estar cada vez mais próximo da sabedoria. E nela habita todo o conhecimento, discernimento e ensino. Ela é o próprio conhecimento.
E no versículo 14, olha que interessante. Ela fala: eu planejo, eu faço planos e eu os executo, eu coloco eles em prática. Aí já começa a mentoria que eu gosto. Ou seja, ela se prepara, faz o plano de ação, aciona ele com o seu movimento e isso lhe gera resultado. Ela está falando para a gente. Valoriza o planejamento como parte do seu resultado, como parte do seu sucesso. Porque ela confirma que quem se prepara, se planeja, executa, vai ter sucesso. Ou seja, não adianta você se preparar, planejar, sem acionar. Se você não se movimenta, você vai cair na procrastinação. A gente já tem a primeira lição de desenvolvimento pessoal aqui. E a gente confirma que a gente está no caminho certo se a gente se prepara, planeja os nossos sonhos, mas acima de tudo, tira eles do papel. Executa, os executa. Quando a gente não negocia com o fracasso, quando a gente não negocia com a procrastinação, porque sonho sem ação é pesadelo. E ela termina aqui o 14 falando que quem faz plano, quem os coloca em prática, o faz porque é inteligente e forte. Por quê? Porque ela fala que ela é assim. E se a gente quer ser como ela fala: olha, eu faço planos, eu os ponho em prática, eu sou inteligente, eu sou forte. Ou seja, se a gente quer ser igual à sabedoria, a gente tem que se preparar, fazer planos, agir, que a gente vai ser forte e inteligente. Então, se a gente quer ter sucesso, a gente tem que fazer tudo isso. A gente tem que se preparar, traçar o plano, agir, tirar ele do papel. Quando vira algo para atrapalhar, a gente continuar e não procrastinar, não dormir no ponto. Se a gente fizer tudo isso, além de ter resultado, ela fala que a gente vai ser inteligente e forte, tá? Aí ela continua, no 17. Eu amo aquele que me ama. Olha que interessante. Eu amo quem me ama. E quem me procura, acha. Ou seja, ela não vai fazer nada, é você que vai ter que fazer primeiro. Eu tenho riquezas, honras, prosperidade, justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino. É melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade. Ela já falou que não anda no caminho do mal. Agora ela já está falando qual caminho que ela anda. Para você já saber onde encontrar ela, no caminho da honestidade. Ela segue os passos da justiça, de quem é justo, dando riqueza a quem me ama. Ela vai dar riqueza, mas quem ama ela. E enchendo as suas casas de tesouros. Ela confirma aqui que ela não vai cair do céu. Mesmo que você seja uma pessoa que mereça e que seja boa, a sabedoria não vai cair do céu. Ela só vai aparecer para quem pedir, para quem buscar, para quem chamar por ela. Se você procurar, ou seja, quem procura vai achar. É bem aquele ditado: quem procura, acha. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Se você procura coisa boa, que aqui a gente está falando na sabedoria, você vai encontrar. Se você pedir, você vai ser atendido, só que a gente tem que ser seletivo. A gente tem que saber o que a gente procura. Selecionar muito bem o que a gente está pedindo. Então, busque coisas boas, busque sabedoria, peça por discernimento, força para superar os desafios, para vencer um momento de aflição com fé. Porque se você vence um momento de aflição com fé, isso te gera perseverança. E perseverar é um ato de sabedoria. Desculpa. Além disso tudo, ela fala: eu amo quem me ama. Muitas pessoas acham que esse versículo de Provérbios, eu amo aquele que me ama, foi Deus que falou. Mas é a sabedoria falando, sabe por quê? Porque a sabedoria está falando, eu amo quem me ama. Deus te ama independente se você ama ele. Essa é a diferença. Por isso que é a sabedoria falando. Eu amo quem me ama. Foi a sabedoria que falou isso. Deus vai te amar independente se você ama ele ou não. Ele te tira da lama. A sabedoria não. A sabedoria quer que você prove.
A sabedoria quer que você ame ela, a sabedoria quer que você chame ela, que você suplique por ela, que você pratique ela. Se assim você fizer, ela vai derramar o espírito dela sobre você. Tem outras versões da Bíblia que falam: eu amo os que de madrugada me buscam. Nesse caso, nesse específico versículo, quer dizer não 4, 5 horas da manhã, assim como a gente está fazendo aqui, mas os que me buscam cedo. Mas como assim cedo? Antes de acontecer uma, entre aspas, cagada. A sabedoria vai te amar, quando você buscar e quando você cedo a buscar. Ou seja, antes que as coisas aconteçam, para que você possa prevenir os problemas e não remediar. Você se precaviu, você buscou antes. Então, os que cedo me buscam vão me achar. Agora, se você buscar tarde, você vai ter que remediar. Talvez não tenha nem remédio para isso. E não é nem por isso que ela fala. É porque ela se preocupa com você. Ela quer que você se precavenha. Porque se você for precavido, você vai adiantar um problema. Agora, se você tiver que remediar, significa que se você está remediando é porque você está sentindo dor. Ela não quer que você sinta dor. Ela não quer que você sofra. É por isso que ela fala: os que cedo me buscam, antes que as coisas aconteçam. E se você fizer, comigo você vai ter conhecimento, você vai ter inteligência. Você vai ter honra, riqueza, prosperidade, justiça. Porque todas as coisas estão na minha mão, estão na mão da sabedoria, assim que ela fala. Se você investir em sabedoria, você vai ter a direção para qualquer outros investimentos. Se você está buscando financeiro, busque sabedoria em primeira mão. Se você está buscando o que investir, eu quero fazer investimentos. Invista na sabedoria em primeira mão. Depois ela vai te direcionar para outros investimentos que daí vão ser os financeiros. Porque a sua prioridade é primeiro buscar ela, investir nela. Ouvinte, o Senhor Deus eu adoro isso daqui. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Por isso que a gente fala que a sabedoria estava lá antes da criação do mundo. Deus criou a sabedoria. A sabedoria ficou com ele antes da criação do mundo. Ele criou ela antes. Antes das suas obras mais antigas, antes das obras mais antigas de Deus, ele criou a sabedoria. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Eu nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia as fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra, os seus campos ou mesmo o primeiro punhado de terra. A sabedoria, estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. Quando ele ordenou às águas que não subissem, a gravidade, além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces na terra. Estava ao seu lado como arquiteto. E era a sua fonte diária de alegria. Era a fonte diária de alegria de Deus era a sabedoria. E Deus, ó, ele sempre feliz na sua presença, na minha presença, a presença da sabedoria. Sempre Deus feliz com o mundo e contente com a raça humana. Meu Deus. Gente, olha que lindo. Que coisa mais linda a gente tem a partir do versículo 22. Para mim, aqui é um dos versículos mais lindos que a gente tem em Provérbios. A relação de Deus com sabedoria, a alegria dos dois, a cumplicidade dos dois, como os dois estavam felizes em juntos criar o mundo. Porque ela fala, a sabedoria estava lá quando Deus criou o mundo, ela foi a arquiteta. Mais do que isso, ela não estava lá para observar, para fazer companhia para Deus, ela estava lá para ser a arquiteta, para participar da criação do mundo. O que faz o arquiteto? O arquiteto desenha para alguém executar. Então a sabedoria foi a arquiteta, desenhou o plano e Deus foi o engenheiro que a colocou em prática. Ela foi a arquiteta da criação do mundo.
O que novamente a gente se questiona. A gente já falou sobre isso, mas é importante a gente falar de novo. Poxa, vamos refletir, vamos questionar. Se o próprio Deus precisou da sabedoria para construir o mundo, por que que a gente está construindo a nossa vida sem ela? A sabedoria nos confirmou no versículo 30 que ela foi a arquiteta, que ela era fonte de alegria para Deus. Se Deus precisa de uma fonte de alegria, por que que a gente não está buscando essa mesma fonte? E ele termina ainda falando, a sabedoria ainda termina falando que Deus, olha que bonito, Deus estava contente, ele estava alegre com a criação dele, com a humanidade. Muito lindo, né? Para finalizar, ela fala, ó, agora ela começa a alertar de novo. Agora, moços, me escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês e sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos, porque aquele que me ouve, aquele que me escuta, aquele que põe em prática, será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, ou seja, quem fica na porta de alguém fica batendo, fica chamando, esperando entrar na minha casa. É quem vai me achar. Pois quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente. Gente, quem encontra, quem busca, acha. Quem encontra, encontra a vida. Quem ama, ela ama. E se você faz tudo isso, ainda Deus vai ficar contente com você. Agora, quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. E todos os que me odeiam, odeiam a morte. Todas as pessoas que odeiam a sabedoria é a mesma coisa que odiar a morte. Então ela fala: se você procurar ela, você vai ser feliz. Você vai ter vida. Então a gente pode concluir que o primeiro ato que a gente pode exercer, o primeiro ato de sabedoria que a gente pode exercer, qual que é? Decidir ter sabedoria. Decidir buscar sabedoria. Esse é o primeiro ato que você vai poder praticar de sabedoria. É o primeiro e mais inteligente ato de sabedoria que você vai poder praticar, é o ato de decidir ter sabedoria, de buscar sabedoria. Quem não gosta de aprender, quem não gosta de ser ensinado, quem não tem o coração ensinável, quem não gosta de novidade, quem não se deixa ensinar, nunca vai ter sabedoria. Não vai conseguir encontrar sabedoria. Porque o que você precisa para se tornar sábia é ouvir e buscar a sabedoria. Não rejeitar a instrução, não rejeitar o conhecimento, que ela está falando, eu sou o conhecimento. Se ela é o conhecimento, ela vai ensinar. Se ela vai ensinar, você vai ter que querer aprender. Todo aquele que procura acha vida. E ainda vai ter um favor do Senhor, que é ficar contente, se alegrar com você. Uau! Quem não quer receber um favor de Deus? Eu quero. Eu quero. Eu quero que Ele esteja contente com a minha vida. Deus fica contente com a gente quando a gente encontra a sabedoria. Só que ela finaliza Provérbios com uma frase matadora, falando justamente o contrário dos que não encontram sabedoria. Se você não encontra a sabedoria, você se prejudica, prejudica a si mesmo. Só que ela termina falando que quem odeia a sabedoria ama a morte. Já começa o primeiro super master tapa na cara. Falando que se a gente odeia a sabedoria, é a mesma coisa que odiar a morte é forte, né? É porque tem pessoas que menosprezam a sabedoria. Infelizmente, no mundo de hoje, atualmente, falar sobre sabedoria é um assunto morno, é um assunto mais ou menos. As pessoas não falam muito sobre isso. Além do que, ela é confundida com inteligência. Tem nada a ver. Inteligência é talento. Tem pessoas que são inteligentes de fato, mas é diferente de ter sabedoria. Completamente diferente. Então, além de confundir, sabedoria é um assunto morno. As pessoas preferem falar de outros assuntos. As pessoas preferem falar de problemas do que falar de sabedoria. Quem dirá buscar sabedoria? E isso muitas vezes acontece porque as pessoas não entendem de fato o que é sabedoria. De fato o que a sabedoria representa. É o que a gente está fazendo aqui agora. Agora a gente está de fato aprendendo o que é
sabedoria, a definição real de sabedoria. E por quê? Porque sabedoria é a base de tudo, tudo. A sabedoria é a base de tudo na nossa vida. Além disso, tem pessoas que não falam muito a respeito, não buscam muito, porque para adquirir sabedoria, para adquirir sabedoria, vai depender delas. Esse é o problema. Então, as pessoas não falam muito de sabedoria porque ela é confundida com inteligência. As pessoas não falam muito de sabedoria porque elas não entendem de fato, na forma mais profunda que ela representa. E as pessoas também não falam de sabedoria, não querem falar de sabedoria, você tem que pagar o preço para adquirir ela. E pagar o preço significa depender de mim mesmo, da minha ação, do meu interesse. Porque a sabedoria é uma busca, é uma jornada. Você tem que orar muito, você tem que pedir muito, você tem que gritar, suplicar, passar pelos mais difíceis desafios e provações para merecer conquistá-la, pagar o preço para comprá-la. Só que vale a pena construir sua vida com sabedoria. Em todas as áreas da sua vida você vai ter sucesso se você buscar e praticar sabedoria. Porque a sabedoria, assim como a gente aprendeu no capítulo 4, quando Davi estava ensinando a Salomão, quando o pai de Salomão estava ensinando ele, falou: filho, vende tudo que você tem e compra sabedoria. Por quê? Porque sabedoria é a coisa principal. Ah, mas e o amor? Não é o amor? Eu acho que é o amor a coisa principal. Aonde que o amor entra nessa história? Não, peraí. Peraí que são coisas diferentes. O amor é aquele que dura para sempre. A sabedoria vem antes do amor. Porque não tem como existir o amor sem a sabedoria. Você imagina o que acontece com uma pessoa que ama sem sabedoria? Primeiro que ela não vai amar de fato. Segundo que ela só vai fazer besteira. Então é por isso que a sabedoria é a coisa principal. Você coloca tudo a perder, até mesmo o amor, se você não exerce ele, se você não pratica o amor, se você não ama com sabedoria. Sabedoria é o guia. Ela foi o guia de Deus. Não vai ser o guia do amor, não vai ser seu guia. Ela vai guiar todas as suas decisões. Ela vai te levar a um ponto de equilíbrio. Então, para finalizar, se você realmente quiser encontrar, descobrir quem ela é, o que ela representa, o quanto ela vale, depois que você busca isso, depois que você descobre isso, você nunca mais vai querer andar nos caminhos que ela não tá mais. É aí que começa uma vida de renúncia, de fato. E você não vai renunciar, depois que você descobre isso, você não vai renunciar porque você precisa renunciar. Não. Isso é o mais lindo de tudo. Você vai ter uma vida de renúncia porque você quer, porque você tem prazer em não querer mais as coisas que você queria, em não andar mais com as pessoas que você andava. Quando você começa a renunciar por vontade própria, por amor, significa que você realmente você começa a ser uma pessoa sábia. Então, eu acho que a gente pode respirar, porque, meu Deus, olha que lições a gente teve. E não basta só essa leitura. É por isso que hoje eu te convido a ler sozinha, de novo, o capítulo 8, para que você tenha as suas próprias revelações. Ontem, quando eu estava lendo de novo, eu tive algumas das revelações, todas que eu falei hoje, e é tão interessante. Sabe por quê? Você precisa estar sozinha. Se você está sozinha, leia de novo. Porque quando vem uma revelação, você faz assim, ó, meu Deus, é isso. É quando vem um insight. Tem pessoas que chamam de epifania. É quando vem aquele negócio, meu Deus, que interessante é isso. Então leiam sozinhas de novo, para que você tenha a sua revelação, que talvez vai estar relacionada à tua vida, mas que você vai entender por que que a sabedoria está falando que eu tenho que amar ela. Porque ela precisa que você prove para que ela derrame o seu espírito, diferente do que é com Deus. Deus te ama independente se você o ama ou não, ele te tira da lama. A sabedoria precisa que você a ame porque ela exerce um ato de derramar o espírito dela sobre você, que é para que você seja sábio. Deus não vai fazer assim, ó, num passe de mágica que você vai se tornar sábio. Mas ele vai te amar independente disso.
Agora, a sabedoria não. Então, a gente começa a ter essas revelações. Então, leiam o capítulo 8 de novo. E que Deus possa hoje, no coração de vocês, agir com, ouvir e ler com os olhos da sabedoria. Que vocês possam estar aguçadas e sensíveis a essa leitura de hoje. Para que vocês possam entender o que vocês precisam na vida de vocês. Eu espero que Provérbios 8 tenha caído como flecha no coração de vocês, assim como caiu no meu de novo quando eu li ontem. Porque é impressionante. É impressionante. Talvez hoje você ainda viva alguma experiência relacionada com o que a gente leu, que é o que está acontecendo. Que é o que a gente vê que está acontecendo. Com algumas das meninas, que aconteceu comigo também, é impressionante. A gente está pedindo por sabedoria. A gente está aqui entendendo de fato que ela é o conceito dela. Obviamente, a gente vai passar por muitos, muitos desafios mais se a gente não estivesse buscando. Então, pode observar. Além de ler sozinha o capítulo 8 e ter a sua própria revelação, observem o decorrer do dia de vocês. E os para frente. Se você não vai ter um desafio pontual para você resolver. É assim que funciona. Gente, que Deus abençoe o dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E só estamos começando, gente. A gente só está no Provérbios 8, só está no capítulo 8. Calma, calma. Vai melhorar, gente. Daqui para frente é só para frente, não é para trás. Tem muita. Gente, eu anotei muita coisa quando eu li. É muito legal. Sou apaixonada por provérbios. Estejam aqui que eu garanto, vai valer a pena. Vai valer